Olá pessoal, tudo bom? Esse áudio é sobre conflitos com o seu orientador e professores e orientadores picaretas. Galera, quando eu estava na Universidade de Brasília, os alunos criaram um site, era bem legal assim, e, e eles comentavam no site sobre a matéria. Né? Então, a UNB, por exemplo, tem uma proposta interdisciplinar em relação ao conhecimento. Então, você pode cursar determinadas matérias de outras áreas para complementar a sua grade curricular e, enfim, a sua formação. E nesse site, os alunos comentavam as experiências deles com professores, né, que eram considerados picaretas e os que não eram considerados picaretas. É claro que os alunos usavam isso para fazer a disciplina, né, porque às vezes uma disciplina era ofertada e vários professores ofertavam uma disciplina diferente. E obviamente que dependendo da experiência de cada um, mesmo que eles sigam um currículo, vai mudar um pouquinho. Então, aqueles alunos que não queriam ter muito trabalho, eles consultavam o site, né, para fazer disciplina com professor picareta. Ou seja, professor que não dá aula e que não cobra muito e que não te acrescenta em nada. Né? Você faz ali uma prova, lê os textos, faz um debate mínimo e acabou. No mestrado, fiquem bem atentos a isso, porque é um problema, né? Encontrar um orientador que de fato vai te ajudar. É claro que você, como mestrando, pesquisador e estudante, tem que também ter a responsabilidade de entender que o caminho, quem tem que trilhar é você. O caminho do conhecimento, o caminho do desenvolvimento da sua dissertação. Então você não pode ficar à mercê ali do seu orientador esperando que ele te dê todas as respostas, que ele te ensine, né? Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado. Que ele te ensine a caminhar ali em relação a alguma coisa específica, muito específica, né? Então, e tem alguns orientadores, eles de fato não irão, eles não darão suporte para você em relação a coisas que você considere muito específica e que não sejam da área dele. Né? Então, por exemplo, se você não sabe escrever, se você não sabe como desenvolver o texto, esse tipo de coisa, se você não for da área de letras, mesmo na área de letras, então, você não vai ter um suporte nesse sentido. Pode ser que tenha, que algum orientador te dê, mas isso é bem raro. Até porque se ele não for da sua área, isso é uma coisa que, né, não cabe a ele. E eles partem do pressuposto de que você já sabe desenvolver, porque você fez um TCC, né? E esse áudio também vale para quem está fazendo TCC, enfim. E as pessoas têm muito conflitos com orientadores, principalmente em relação ao desenvolvimento do TCC, porque as pessoas não têm, nesse primeiro momento, muito conhecimento sobre como desenvolver, né? E aí, às vezes, o orientador fala, a pessoa não entende, enfim. Galera, a universidade é um lugar de ego, né? Com certeza. E então, alguns orientadores, se for o seu caso, o caso de você ser orientado por uma estrelinha da academia, fique atento em relação a isso. Eu não sei por que as pessoas agem assim, eu acho que, sei lá, fica uma coisa de um status, mas é um status ali restrito à academia, né? E eu não sei por que vigora essa coisa, né, de fama na academia e o pesquisador vira celebridade de alguma maneira, né? Mas isso é das relações sociais, tá? Mas não deveria ser assim, né? Porque a educação não é principalmente no Brasil tem muito esse pensamento, né? Não é para ser uma novela, né? Não é para ser
uma série de TV, né? Ninguém precisa se vestir ali indo para achando que está indo para um desfile ou para alguma coisa nesse sentido. A universidade, né? A função social de um professor na universidade não é brilhar como uma estrela, né? Eu acho que muitos pesquisadores se esquecem, até porque eles não tiveram formação, de que a função deles ali, além de pesquisador, a universidade tem três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Eles esquecem da questão do ensino. E eles esquecem que, como professores, eles têm certos desafios. E eles precisam de uma formação de professor. Então, muitos professores principalmente disciplinas que não sejam da educação, eles não têm formação nessa área. Eles têm um curso de docência superior ali, mas que às vezes não serve para nada, porque eles vão sem a menor didática, eles se esquecem completamente de que é preciso ter didática, né? E eles não estão preocupados em nada que não seja a própria pesquisa e o ego deles. Ou então fazer o mestrando, o graduando, o doutorando, escrever artigos para ele colocar o nome dele junto e ganhar mais status ainda e aumentar o currículo Lattes dele ainda para ele ganhar mais algum adicional, alguma coisa assim, não sei. Enfim, eu tenho essa impressão da academia. E eu acho muito lamentável que na academia as pessoas sejam assim. É por isso que eu não quis, né, seguir carreira acadêmica. Era algo que eu pensei em ter em mente. Mas é uma coisa... Depois eu fiquei pensando assim, eu vou ficar ali me matando para ganhar um salário ali limitado e trabalhando muito, né? E para quê? Né? Enfim, eu mudei de ideia depois e comecei a investir nos meus negócios pela internet, principalmente nessa área de educação. Galera, se você tiver algum conflito com o seu orientador, eu sugiro que você converse com ele abertamente, né? Se a situação for praticamente... se você já tiver conversado, se não tiver dando certo, você tem que abrir o jogo e falar, olha, professor, não está dando, você tem autonomia para isso, não precisa ter medo, e eu quero ser orientado por outra pessoa, infelizmente. E você tem que dizer isso. É claro que você não vai ser deselegante, vai dizer isso no primeiro momento. Você espera, conversa a primeira vez, vê o feedback que ele te dá, porque muitos orientadores pegam, às vezes, orientando sem ter muito tempo, só para poder encher ali a grade do currículo deles e acabam esquecendo que quantidade é pior do que qualidade. Aliás, que quantidade é melhor que qualidade. E isso é um problema, né? Porque muitas pessoas ficam ali perdidas, a pesquisa fica comprometida. Porque ainda no mestrado, muitos pesquisadores não têm ainda formação o suficiente para desenvolver pesquisa. Eles estão inseguros, eles precisam de ajuda, de uma orientação maior para eles conseguirem seguir o caminho deles. Eu, felizmente, eu já contei isso para você em outros áudios, a minha orientadora foi muito boa nesse sentido. Ela me ajudou muito, ela me permitiu me desenvolver bastante e ela trouxe muitas contribuições para mim em relação ao universo acadêmico e à minha própria pesquisa. Ela me deixava também ter uma certa autonomia, fazer as coisas do jeito que eu queria. Mas às vezes eu acabava chegando à própria conclusão de que às vezes eu estava fazendo alguma coisa errada e eu mesmo ia lá e me podava, né? Então, esse diálogo, por exemplo, com a minha orientadora, a gente tentava negociar as coisas. Então, às vezes, eu não conseguia vê-la na universidade, eu trabalhava. Aí eu falava, olha, professora, não vai dar para poder ir no dia nesse encontro. Algumas vezes eu tive a sorte, ela marcou encontros na casa dela, muito profissional, muito educada, e foi muito tranquilo. Claro que eu tive que me deslocar para a casa dela, e que era mais longe do que
para a universidade, mas se eu não podia ali naquele horário, o que, que eu poderia fazer? Ou às vezes ela mesma não pôde, aí ela falou, Anderson, vamos desmarcar o encontro na universidade do dia X e a gente marca no meu escritório ali ou na minha casa. Aí tá, tudo bem, professora. Porque aí também ajudava para ela, né? Até porque ela me dava um feedback muito grande. Eu escrevia os capítulos, ela lia, ela respondia os e-mails, nunca deixou de responder, né? Nunca atrasou, sempre muito pontual. Então ela me deu um suporte muito bacana nesse sentido. Eu tive muita sorte de tê-la como orientadora. Muita sorte mesmo, porque os meus colegas do mestrado, eles não tiveram a mesma experiência. Já vi colegas pedirem outro orientador, e aí quando você muda de orientador é um problema, porque cada orientador tem um perfil, né, pessoal, e segue uma linha de pesquisa. E aí encontrar alguém que se encaixe ali e que não faça a pesquisa mudar completamente o rumo é um pouco difícil, né? Então, se você tem que identificar essas questões no início da orientação e já eu não recomendo que você mude de orientador ali faltando poucos meses para sua defesa. Isso nem acho que seria possível, né? Até porque faltando poucos meses para sua defesa, o trabalho já foi praticamente concluído, né? Ele tem que ser muito bem encaminhado. Não faz sentido ali faltar 3, 4 meses e você não ter desenvolvido pelo menos metade do seu trabalho, né? Eu acho que você, antes de buscar um orientador, precisa conversar com os orientadores. Eu conversei pelo menos com 5 e buscar o perfil de alguém que se encaixe. No início, eu procurei uma dessas pesquisadoras estrelinhas, assim. E eu tive uma conversa muito franca com uma delas, nem quis me responder, disse que a minha pesquisa não tinha nada a ver com a área dela, e me encaminhou para uma outra que era um pouco estrelinha, assim e tal. E aí ela foi muito. Eu me senti ofendido em muitos momentos. Eu acho que ela foi grossa, mal educada comigo. E aí veio com aquele discurso crítico da crítica, de que o, não ser positivo, ser negativo é positivo. Então você deveria interpretar dessa maneira, porque o senso crítico. Aí vem com essas conversas chatas de dessas teorias, né, de mudar o mundo e não sei o que pela linguagem, blá blá blá, ainda mais na minha área. Eu não tenho a menor paciência para isso, a menor paciência, mas enfim. E aí acho que as coisas não são desse jeito, assim, do jeito que muitos desses pesquisadores pensam. E a gente não vive numa bolha chamada academia, a gente vive na realidade, a gente vive na sociedade. E a sociedade é muito diferente de teoria. Muito diferente. Então, principalmente em áreas sociais, as pessoas se esquecem disso. Elas ficam ali teorizando e esquecem de ter um pouco de dose de realidade das coisas. As coisas não funcionam, acho que só como a teoria explica. Então, ela me assustou no início, né? E é claro que para minha vida acadêmica seria muito bom tê-la como orientadora e para minha área, mas aí depois eu fiquei pensando, gente, para que eu estou querendo fazer nessa área especificamente dela ali? Para que eu estou procurando ela como orientadora? Tem outras pessoas. Aí conversei, ela mesma sugeriu que eu procurasse outras pessoas. E, e aí procurei e pensei assim, eu gostei mais essa daqui me trouxe mais confiança, que foi a minha orientadora. Ela me parece uma pessoa disposta a encarar o desafio do meu projeto, sem querer mudá-lo completamente, porque essa primeira orientadora, ela quis mudar o meu projeto inteiro. E aí eu cheguei a falar com o coordenador do departamento, ele falou, olha, para você mudar o seu projeto inteiro, você vai ter que passar por uma comissão examinadora novamente, porque você foi aprovado com aquele tema. Você pode até mudar alguma coisa ali ou aqui no projeto, mas mudar completamente não. E ela me entregou, ela falou que a minha pesquisa era irrelevante para ela, me entregou um monte de outras teses e falou assim, se você quiser dar continuidade a esse trabalho aqui. Aí eu levei para casa, não dei nem ao trabalho de ler.
não me dei mesmo. Pode parecer prepotente da minha parte, mas é verdade, eu entrei no mestrado para passar, aliás, passei no mestrado com o meu projeto. Aí vem a pessoa querer mudar tudo, e eu ainda tenho que passar por uma nova banca e correr o risco de ser reprovado e mudar completamente, né? Isso é um problema. Às vezes você quer fazer uma coisa, o seu orientador não quer. Você tem que ter a sensibilidade também para entender que às vezes talvez eles são pessoas mais maduras, né? Então, ou então você pode buscar uma segunda opinião, você pode buscar um co-orientador que traga uma luz diferenciada, mas tem orientadores que não gostam e eles se sentem ameaçados se você vier com esse tipo de conversa. Minha orientadora mesmo não gostou quando eu pensei em abranger o meu trabalho um pouco mais para uma outra área e buscar uma co-orientação. E acho que ela se sentiu insegura, sei lá. Mas ela deu conta, com certeza, do, do desenvolvimento ali, a partir da, da linha de pesquisa dela, né, a me guiar ali para eu desenvolver a pesquisa, me trouxe muitas contribuições, isso foi bem positivo. Então esse diálogo é extremamente necessário, você tem que dialogar com o seu orientador, você deve dialogar, na verdade, com o seu orientador, e se não estiver dando certo, abre o jogo com ele, procure outro orientador, mas faça isso no início, nos 4 primeiros meses ali, depois que passa, mudar de orientador, buscar um novo rumo no seu trabalho é muito complicado. Então esse diálogo tem que ser sempre muito claro, muito aberto com o seu orientador. Vocês precisam, principalmente no início, se comunicar muito, né? Tem dúvida, tá com vergonha? Pergunta. E ele não está tendo tempo, você acha que você está sendo prejudicado? Marca um encontro e fala, olha, eu não estou conseguindo desenvolver o trabalho e acho que a gente não está se encaixando, até porque o senhor, a senhora tá muito ocupado e eu preciso de alguém que me dê um pouco mais de atenção. Abre o jogo e procura outra pessoa, né? Esse é o meu recado para vocês aqui em relação a esses conflitos com orientadores, professores picaretas. Mais especificamente, professor picareta que te orientar, né? Enfim. E para o seu trabalho, né, não perder a qualidade, para você não fazer um trabalho mal feito e para isso não vigorar no seu currículo uma pesquisa ali mal feita, alguma coisa nesse sentido, procure alguém que de fato possa te ajudar e que seja relevante para você ali, para a sua pesquisa, para a sua temática, né, que te compreenda também, né? E mesmo que a pessoa não seja a estrela da academia, às vezes é melhor ter uma pessoa que não seja a estrela da academia, que te dê uma certa atenção e que contribua de alguma coisa, de alguma maneira para o seu trabalho, né? Eu acho que a ciência não é feita só de estrelas, né? Um abraço a todos. Tchau, tchau.